Vamos lá, pessoal, dando continuidade então ao salário e remuneração, nós vamos falar agora sobre a proteção ao salário. O salário ele tem sua proteção a partir da própria Constituição Federal. A Constituição Federal traz diversas proteções a este empregado que recebe o seu salário e destina ele às suas necessidades básicas e vitais. Claro que tem que ter então uma proteção, indo ao encontro dos princípios do direito do trabalho, à dignidade da pessoa humana, aos direitos fundamentais tão estampados na nossa Constituição Federal. E para isso, pessoal, nós temos que entender alguns conceitos elementares que não podem ser esquecidos jamais aí por vocês. Tudo bem? A primeira proteção que nós temos no salário, pessoal, que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Ah, Júlio, isso aí não é novidade. Claro que não é, mas a gente como operador do direito, nós como operadores do direito, nós precisamos entender onde que isso está previsto. O porquê dessa previsão. O artigo 7º, inciso 4º da nossa Constituição Federal garante que ninguém pode receber menos que o salário mínimo federal. E aí, por que que o governo federal ele faz o pagamento então dos seus aposentados? A base de cálculo do governo federal sempre é o salário mínimo federal, porque existe um piso destinado aí na nossa Constituição Federal que ninguém pode receber menos do que isso. E para que isso aconteça, anualmente o governo federal ele reajusta esse valor. Todo dia 1º de janeiro acontece então uma atualização desse valor que é pago pelo governo federal e por diversas outras instituições que pagam então o valor dos salários com base no salário mínimo. Tudo bem? Então, sempre no dia 1º de janeiro, o salário mínimo ele sofre um reajuste através do INPC. E aí esse valor, essa atualização do salário mínimo, mesmo não podendo servir de base para nada, nós temos isso determinado na nossa legislação, que o salário mínimo não pode servir de base para pagamento de outras espécies, e porém, mesmo assim, utiliza-se por analogia. Ah, se o salário mínimo aumentou tantos por cento, eu vou então também aumentar ou meu aluguel, ou então meu serviço, até aqui como prestador de serviço, eu vou aumentar o meu valor também na mesma proporção. Tá bem? Então é um aumento justo, porque o INPC é um Índice Nacional de Preço do Comércio. Queira ou não, nós temos então uma atualização correta, justa, de como de fato esse índice elevou o valor do salário mínimo, também serve de base para aumento de outros serviços, outros produtos, enfim, tá legal? Então ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Aí você pode se questionar, nossa Júnior, mas e o salário mínimo estadual? Como que fica nessa situação? Pessoal, nós temos que sempre respeitar aquilo que for maior. Pelo princípio até mesmo do direito do trabalho, nós temos que uma proteção ao trabalhador, onde ele deve receber aquilo que for mais benéfico. Então, sempre devemos respeitar aquele valor de um salário maior. Qual que é maior? É o salário mínimo estadual ou então federal? E aí, logicamente, que eu sempre vou observar que o salário mínimo estadual, ele é maior que o federal. Sempre. Por que sempre? Porque os governadores dos estados não podem instituir um valor menor que o salário mínimo federal, né? Está lá determinado na nossa Constituição Federal, eles devem então respeitar esse limite. Então, havendo o salário mínimo estadual e havendo também o salário mínimo federal, eu devo respeitar aquilo que for maior. Via de regra, o salário mínimo estadual sempre será maior. E o reajuste também é anual.
Porém, acontece que o salário mínimo estadual nem sempre ele se atualiza em janeiro. Ele acaba sempre se atualizando em fevereiro ou em março, variando, cada estado ele é de uma forma. Tudo bem? Então eu sempre devo observar essas diferenças existentes aí, tanto no salário mínimo estadual quanto federal. Beleza? Tudo bem? Salário mínimo proporcional. Pessoal, nós temos aí a orientação jurisprudencial número 358. Peguem lá a legislação de vocês, observem essa orientação jurisprudencial 358 que determina essa possibilidade de pagamento proporcional, salário mínimo proporcional. Se alguém um dia perguntar para vocês, alguém pode receber menos que o salário mínimo? Olha que pergunta genérica. De prontidão você vai responder não, mas não é essa a resposta. Nós temos que sempre responder como operadores do direito a palavrinha mágica. Depende, depende. Então, para nós como operadores de direito, essa palavra depende, ela é muito utilizada. Por quê? Porque nós temos muitas possibilidades. O direito ele é subjetivo, ele não é objetivo. Então, nós podemos sempre considerar que existem outras possibilidades dentro da nossa norma. E esta orientação jurisprudencial 358 é um dos exemplos, onde nós temos a possibilidade de recebimento proporcional do salário mínimo. O salário mínimo, ele está relacionado a 44 horas de trabalho semanal. Então, vamos lembrar o seguinte: ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas por dia, 44 horas semanais ou 220 horas mensais. Guardem isso com vocês. 8 horas por dia, 44 horas semanais, 220 horas mensais. Quem ultrapassa esse limite já está realizando horas extras. Tudo bem? Então, nós temos que sempre entender isso. O salário mínimo, então, ele é destinado àquele que trabalha até 44 horas semanais. Se você vai contratar alguém para trabalhar menos do que 44 horas semanais, eu posso, então, pagar proporcionalmente a essa pessoa? Posso. Então eu pego o salário mínimo lá, por exemplo, 1.045, refere-se então a 44 horas semanais. Então se aquela pessoa vai receber, então, vai trabalhar 20 horas semanais, então eu faço uma regrinha de 3 bem simples e consigo chegar ao valor daquele salário daquele empregado. E o INSS, o Fundo de Garantia, pessoal, serão pagos proporcionalmente também. Tá legal? Então, eu posso pagar abaixo do salário mínimo desde que as horas deste colaborador sejam inferiores a 44 horas semanais. Tudo bem? Deu para entender? E agora vamos falar então do piso da categoria, piso salarial. Piso da categoria, o piso salarial é aquilo que está previsto então na convenção coletiva, aquilo que está previsto no acordo coletivo, aquilo que foi então decidido entre os sindicatos. Então nós temos aqui pela convenção coletiva, quem que tem que estar participando da convenção coletiva? Vamos lembrar. Para que eu possa aprovar uma convenção coletiva, obrigatoriamente precisa estar presente o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. Esses representantes, um representa o empregador, a classe econômica, a categoria econômica, e o outro representa o empregado, é a categoria profissional, tá legal? Quando eu tenho o encontro destas duas figuras, sindicato dos empregados mais o sindicato dos empregadores, eles não estão defendendo direitos individuais, concorda? Eles estão defendendo direitos coletivos de
toda uma categoria, de toda uma classe econômica, tá certo? Então, quando eles decidem, eles se encontram, eles formam então uma convenção coletiva. Essa convenção coletiva, ela terá então diversos direitos diferentes daqueles que estão previstos na nossa CLT, na nossa Constituição Federal. Porém, sempre lembrando que esses direitos eles são majorados, são diferentes porque foram melhorados a partir daquele padrão geral heterônomo. Tudo bem? Então, quando eu tenho decidido pela convenção coletiva que essa classe de trabalhadores, eles receberão no mínimo R$ 2.000. Então, se eu estou decidindo que essa classe de trabalhadores vão receber mais do que o salário mínimo, eu estou majorando, eu estou melhorando esse direito dele. Então, obrigatoriamente, pelo princípio da proteção, eu devo seguir, então, aquilo que está previsto na nossa convenção coletiva. Beleza? Então, isso é o piso da categoria. É aquilo que é decidido entre sindicato dos empregados e sindicato dos empregadores. Eles estão decidindo qual será o piso daquela categoria de profissionais. Tá legal? Ô Júnior, você falou da convenção coletiva, mas fala do acordo coletivo também. Ah, beleza. Então vamos falar do acordo coletivo. O acordo coletivo é aquele acordo celebrado por uma ou mais empresas, junto com o sindicato dos empregados. Então, o sindicato dos empregados, ele vem e faz um acordo com uma empresa, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, enfim, inúmeras empresas ao mesmo tempo. Eles se unem e fazem então um acordo que vale para toda a coletividade de trabalhadores. Ou seja, todos os trabalhadores daquelas empresas que celebraram o acordo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imaginem nós, professores do Unisal, de Lorena, nós temos uma convenção coletiva, mas de repente o Sindicato dos Empregados decide vir até Lorena e fazer um acordo somente com o Unisal e a Unifateia. Legal, eles vêm até aqui e falam o seguinte: olha, nós precisamos aumentar o salário desses colaboradores. Esses professores estão recebendo muito pouco, exceto o professor Surrel, mas o restante está ganhando muito pouco. E aí nós precisamos então aumentar o salário desses professores. Legal. Então eles vêm então e celebram um acordo com a Unisal e a Unifateia, aumentando, majorando aquilo que está até mesmo na própria convenção coletiva deles. Diante desse cenário, pessoal, nós vamos respeitar sempre aquilo que for mais benéfico, mais favorável, então, ao empregado. Então, se a convenção coletiva está lá falando, por exemplo, 2.000, e o acordo coletivo vem e fala que eles devem receber 2.500, eu vou respeitar aquilo que está no acordo coletivo. Tudo bem? Isso é o que nós falamos, então, de piso da categoria, piso salarial. É aquilo que foi decidido entre os sindicatos, aquilo que foi decidido entre os sindicatos dos empregados e as empresas. Isso é o que nós chamamos de piso da categoria. Diferente do que está na nossa Constituição Federal como salário mínimo federal. Diferente do que está no salário mínimo estadual. Então vejam, aquilo que for decidido entre os sindicatos a partir de uma convenção coletiva ou a partir de um acordo coletivo precisa ser maior do que aquilo que está no padrão geral heterônomo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo então. Vamos continuar aqui falando do comissionista puro. Quem é esse comissionista puro? É aquele vendedor, de repente, de uma loja que está ali vendendo um sapato, que está ali vendendo uma joia, que está ali, de repente, vendendo um perfume. Essas pessoas, esses vendedores, eles trabalham na base de comissão. Por que trabalham na base de comissão? Porque eu como empregador, eu vou colocar o seguinte: quanto mais você vender, mais você vai receber. Poxa,
Quando eu coloco isso para o empregado, ele acorda todo dia falando, hoje eu vou vender para caramba, hoje eu vou vender para caramba. E isso traz para o empregador um lucro muito maior e para o empregado também. Ô Júnior, mas então essa pessoa pode ser colocada somente como comissionista? Ele pode receber somente a comissão? Pode, pode. Mas será que não tem nenhum limite? Tem, lógico que eu tenho um limite. Esse limite é o quê? Ninguém pode receber menos do que está no piso da categoria. Ninguém pode receber menos do que está na nossa Constituição Estadual. Ninguém pode receber menos do que está na nossa Constituição Federal. Então, nós temos sempre que observar isso. Qual que é o piso da categoria do vendedor do comércio? Ah, é R$ 1.300. Legal. Esse comissionista puro, ele vai então vender pra caramba no mês. Chega no mês lá, ele vendeu, por exemplo, R$ 5.000 de comissão. Ele teve R$ 5.000 de comissão. Poxa, bacana, esse cara bateu a meta, superou as expectativas. Aí de repente chegou nesse período agora da pandemia, esse profissional não vendeu nada. Ah, as vendas estão sendo realizadas por WhatsApp. Legal, mas aí de repente esse cara não conseguiu vender muito. O máximo que ele atingiu de comissão foi R$ 500. E aí, será que ele vai receber só R$ 500? Não, é justamente esse o ponto da chave da questão. É onde a legislação coloca como limite, fala, não, se ele não atingiu o que é o mínimo, ele deve receber o mínimo. Ele deve receber o mínimo. Então é um limite estampado na nossa legislação. Eu abro a possibilidade dele ser um comissionista puro, desde que ele receba acima daquilo que está no padrão geral heterônimo, aquilo que foi decidido então em convenção coletiva ou então em acordo coletivo. Beleza? Tudo bem? Então tranquilo, pessoal. Vamos continuar então. Falamos também da outra situação da proteção ao salário, que aí vocês já sabem, essas duas outras situações do salário complessivo e da irredutibilidade salarial. Pessoal, o salário complessivo. Nós sabemos que todas as verbas que estão no holerite precisam vir discriminadas. Isso deve constar então no nosso holerite, para que o funcionário tenha condições de conferir se aquilo que ele está recebendo está correto ou não. Tranquilo, isso eu acho que não tem dificuldade para vocês. O que é importante vocês fazerem a leitura do artigo 9º, que vocês sabem já, é muito fácil isso para vocês, que é nula toda cláusula que tenha por intenção fraudar a legislação trabalhista. Então eu coloco lá como salário e horas extras uma verba só, salário e hora extra, e pago um valor só. Isso está irregular, não tem como o funcionário conferir. Tudo bem? O artigo 457, 463 e 464. Façam a leitura então desses artigos e também da súmula 91 do TST. A súmula 91 do TST, ele coloca o seguinte: nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou porcentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais ao trabalhador. Isso, por que a legislação traz essa situação, essa previsão, essa proteção ao empregado? Porque o empregador é muito espertinho, ele pode simplesmente colocar várias verbas numa única só, a ponto do empregado não conseguir conferir se está correto ou não, e ali ele poder então fraudar aqueles direitos. Tudo bem? A irredutibilidade salarial, pessoal, é outra proteção trazida aí ao salário no artigo 7º, inciso 6 da nossa Constituição Federal e no artigo 468 da nossa CLT. Não podemos, então, reduzir o salário é irredutível. Porém, salvo na hipótese, então, de convenção coletiva ou então um acordo coletivo. Tudo bem? De repente a empresa está passando por um problema muito grande, como está acontecendo agora, nesse período da pandemia, onde muitas empresas estão correndo risco até mesmo de fechar.
Vocês viram agora, recentemente, algumas empresas aí entrando em falência. A Avianca, por exemplo, né, foi uma das empresas aí de aviação que já estava com grande problema e aí simplesmente agora decretou a falência. Então são empresas que muitas vezes nós conseguimos chegar aí através dos sindicatos de reduzir o salário desses empregados a ponto de que a empresa tenha saúde financeira. Exista uma justificativa para isso. Porém, sempre a redutibilidade salarial depende de negociação coletiva. Fechou. Pessoal, proteção ao salário continuando. Prazo e formas de pagamento. Eu não posso combinar com nenhum empregado que eu vá realizar o pagamento do seu salário com uma periodicidade superior a um mês. A um mês. Então, o salário, ele se refere àquele mês trabalhado. Então, nós tivemos agora, recentemente, o mês de abril. Fechou o mês de abril, eu devo, então, realizar o pagamento do salário àquele empregado referente ao mês corrente anterior. Tudo bem? Não posso, por exemplo, fixar um salário de 45 e 45 dias. Um mês e meio, a cada um mês e meio eu faço o pagamento do seu salário. Não. Agora, comissões, porcentagens, gratificações, eu posso. De repente, fixar aí a cada 2 meses, eu faço fechamento das comissões. A cada 2 meses, eu faço então um fechamento dessas porcentagens ou então das gratificações para fazer o acerto com seus empregados. Porém, o salário tem que estar lá todo mês na conta do empregado. E se for comissionista puro? Tenho certeza que algum de vocês pensou isso. Se de repente for comissionista puro, beleza, o empregador vai então fazer o pagamento do salário mínimo a ele, e daí depois que ele fechar então as comissões, ele faz o acerto do restante. Beleza? Tranquilo? O pagamento, pessoal, sempre em moeda corrente do país. Sempre em moeda corrente do país, é uma coisa lógica. E se eu estou no Brasil, eu preciso receber em reais. Se a empresa é americana, não importa, eu posso receber em dólar, mas quando é convertido, quando é colocado na minha conta, eu não posso receber aquilo em dólar, porque o dólar que eu for sacar, eu não consigo gastar no comércio. Então eu preciso realizar então a conversão daquele dólar para fazer o pagamento então do funcionário em reais. Da mesma forma, vamos pensar o contrário. E se o funcionário está lá trabalhando nos Estados Unidos? Beleza, ele recebe aqui em reais, mas quando for feita a conversão, ele deve sacar lá em dólar para que ele possa então gastar no comércio de onde ele está. Tudo bem? Está lá no artigo 463 caput da nossa CLT. O recibo sempre assinado pelo empregado. Pode acontecer de ter olerite em papel? Pode. Algumas empresas pequenas, inclusive, pagam até hoje com olerite em papel e o funcionário deve assinar e colocar a data. A data tem que ser colocada pelo empregado, tudo bem? Para quê? Evitar aqueles salários que são pagos fora, com atraso, e aí o empregador já coloca a data, tudo como se não estivesse sendo pago em atraso. Está sendo pago tudo em dia e aí o empregado só assina. Tudo bem? Então não. Tanto a data quanto a assinatura tem que ser com a letra do empregado. Pode acontecer de não ter recibo? Pode. O pagamento em conta, depósito em conta já é o próprio recibo. Tudo bem? O olerite é enviado por e-mail, ou então o empregado tem uma senha que entra e acessa seu olerite, enfim. A tecnologia hoje permite isso. E o pagamento, pessoal? O pagamento sempre até o 5º dia útil do mês. Tudo bem? Não é dia 5, cuidado. É até o 5º dia útil do mês. Esse mês, por exemplo, de maio, foi uma exceção. Esse mês de maio foi uma exceção. O 5º dia útil caiu no dia 8 de maio. Olha para vocês verem como que caiu longe. Então, isso pode acontecer? Pode acontecer. Tá legal? Sempre no 5º dia útil subsequente ao trabalhado. Tá lá na súmula 381 do nosso CLT. Posso fazer o pagamento em cheque, Júnior?
Depende, meu amigo, depende. Esse cheque ele vai conseguir sacar o dinheiro vai estar disponível para ele até o 5º dia útil. Ele vai conseguir estar com dinheiro em mãos até o 5º dia útil? Sim, eu faço o depósito antes do cheque, o cheque compensa e no 5º dia útil está na mão dele. Então, maravilha. Ah, não, chega no 5º dia útil, eu vou depositar em cheque? Aí quando que vai compensar esse cheque? Ah, só lá pelo 7º dia útil. Aí não. Aí o pagamento está sendo feito em atraso. Tudo bem? Então, se eu quero fazer o pagamento em cheque, então, funcionário, está aqui o cheque, pode ir lá no banco. Eu tenho que determinar um horário para que esse empregado vá até o banco. Então, no horário de serviço, vá até o banco e saque então o seu dinheiro. Esse é o prejuízo para o empregador. Beleza, pessoal? Então, nós precisamos entender essas situações para que vocês possam, então, fazer a leitura aí de cada artigo e também entender todo o conceito da nossa legislação e da nossa doutrina. Não deixem de fazer a leitura do Bezerra Leite, que é o que estou seguindo, e também da nossa CLT. Obrigado, pessoal. Até a próxima aí.